Considera-se que a manutenção preditiva é um tipo de manutenção planejada, que aplica de forma sistemática técnicas de análise, buscando reduzir manutenções preventivas e corretivas, e utilizando o componente durante toda a sua vida útil. Este tipo de manutenção, que também pode ser chamada de manutenção controlada, manutenção sob condição, ou manutenção com base no estado do equipamento, tem como principal objetivo realizar a manutenção do item somente quando necessário. Dessa forma, é possível aproveitar ao máximo esse componente durante toda a sua vida útil, e reduzir a necessidade de outros tipos de manutenção, como corretiva e preventiva. A manutenção preditiva é a modalidade mais cara quando se considera apenas o custo da manutenção, pois as peças e os componentes dos equipamentos são trocados ou reformados antes de atingirem seu limite de vida. A manutenção preditiva permite otimizar a troca das peças ou reforma dos componentes e estender o intervalo de manutenção, permitindo prever quando a peça ou componente estarão próximos do seu limite de vida. Com a manutenção preditiva, é possível indicar as condições reais de funcionamento de uma máquina, de acordo com dados obtidos baseados nos fenômenos apresentados por ela, quando alguma peça começa a se desgastar, ou alguma regulagem se faz necessária. Trata-se do que os mecânicos chamam popularmente de ouvir a máquina. Ao colocar-se em prática a manutenção preditiva, entretanto, suas tarefas devem fazer parte do planejamento da manutenção preventiva. Afinal de contas, a manutenção preditiva é mais uma maneira de inspecionar os equipamentos. Assim, podemos dizer que a manutenção preditiva aplica de forma sistemática técnicas de análise e monitoramento, podendo detectar fenômenos como alteração no nível de vibração de equipamentos rotativos, contaminação de óleos lubrificantes, alteração nos níveis de pressão, trincas em vasos de pressão, entre outros. Uma das formas de monitorar o estado de um equipamento é por meio da monitoração subjetiva, em que não são utilizados instrumentos, apenas o conhecimento do operador. Como exemplos, podemos citar: colocar a palma da mão sobre um equipamento, para verificar se a temperatura está adequada, sentir a vibração, e detectar possíveis folgas, identificar se o óleo está grosso ou fino a partir do tato, etc. Na forma de monitoração objetiva, existem diferentes técnicas, e muitas delas se originaram de técnicas médicas. Nesse tipo de monitoração, o acompanhamento é efetuado com instrumentos ou técnicas especiais, que oferecem um valor de medição para o parâmetro que está sendo acompanhado, e não depende do operador. Para a implantação da manutenção preditiva, são necessários instrumentos e equipamentos específicos, além de treinamento apropriado para os mecânicos responsáveis pela execução dos procedimentos para análise e avaliação de fenômenos, tais como vibração excessiva e evolução da vibração, temperatura acima do normal, ruído excessivo e imprecisão nas peças produzidas. Conforme o tipo de equipamento ou máquina e a coleta de dados, é determinada a periodicidade das inspeções, de modo a mantê-los em condições normais de funcionamento, sem que o defeito interfira na qualidade, e principalmente na operação segura da máquina ou equipamento. As informações recolhidas são registradas na ficha de controle da manutenção preditiva, possibilitando ao responsável pela manutenção o planejamento e a execução apropriados de intervenções de manutenção. Além de possibilitar o gerenciamento do processo de manutenção, a implantação de um programa de manutenção preditiva apresenta as seguintes vantagens: melhor aproveitamento da vida útil da máquina ou equipamento, planejamento e controle da aquisição e do estoque de peças de reposição, diminuição dos custos com reparos, pois estes podem ser executados de maneira planejada, aumento da eficiência das máquinas e, consequentemente, da produtividade da empresa, melhoria das condições de segurança no trabalho, maior credibilidade dos produtos ou serviços ofertados pela empresa, e programa de melhoria profissional com a inserção de novas tecnologias para o pessoal de manutenção. Cabe agora salientar que a manutenção preditiva está diretamente ligada ao gerenciamento,
uma vez que prediz o momento mais adequado de se fazer uma intervenção de manutenção. Portanto, pode-se dizer que a manutenção preditiva não conserta, ela indica o melhor momento para consertar. Dependendo das necessidades da empresa, tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção preditiva podem ser recomendadas, e a principal diferença entre elas é o intervalo entre as atividades de manutenção. Enquanto a manutenção preventiva estabelece intervalos para a substituição de componentes de acordo com critérios específicos, a manutenção preditiva monitora a evolução da falha de acordo com técnicas de análise para programar a atividade de manutenção. Dessa forma, na manutenção preventiva, muitas vezes, manutenções são realizadas sem a real necessidade, não aproveitando ao máximo a vida útil do item. Por outro lado, a manutenção preditiva requer grande investimento inicial, seja na aquisição de equipamentos e ferramentas, ou no treinamento da equipe de manutenção. Como semelhança, tanto a manutenção preventiva quanto a preditiva são realizadas em equipamentos que não estejam em falha, permitindo um planejamento e evitando paradas inesperadas. Além disso, ambas apresentam tempos semelhantes para a execução da atividade de manutenção. A manutenção preditiva pode ser dividida basicamente em duas categorias conforme as técnicas aplicadas: técnicas preditivas baseadas em instrumentos e técnicas preditivas laboratoriais. Na manutenção preditiva baseada em instrumentos, a análise e a coleta de dados para acompanhamento da falha são realizadas no chão de fábrica, diretamente no equipamento que é objeto de monitoramento, com base em instrumentos específicos para cada tipo de análise. A análise de defeitos em materiais metálicos pode ser feita superficialmente com a utilização de microscópios, lupas e comparação de padrão, ou pode ser feita internamente com ferramentas como o boroscópio, que consiste em uma sonda de inspeção visual remota. O boroscópio é composto por um tubo fino e longo com uma câmera na ponta, normalmente com iluminação, e as imagens obtidas são então projetadas em um visor na outra extremidade do instrumento. Já para uma análise estrutural que detecta trincas, porosidade, descontinuidades, entre outros defeitos, podem ser utilizadas técnicas como ultrassom, líquido penetrante, partículas magnéticas, corrente de Foucault, inspeção radiográfica e emissão acústica. Todos os equipamentos em funcionamento apresentam algum tipo de vibração, principalmente se tiverem componentes rotativos. Ao observar a evolução dos níveis de vibração, é possível definir o estado do equipamento e a origem dos esforços, além de identificar folga excessiva, desalinhamento, desbalanceamento, deformações, falta de lubrificação, etc. Normalmente, a medição é realizada por meio de um coletor de dados de vibrações, utilizando um transdutor de vibrações mecânicas em sinais elétricos, chamado de acelerômetro. O acelerômetro piezoelétrico é o principal instrumento utilizado na medição de vibração. A análise de temperatura é utilizada em praticamente todos os equipamentos, pois além de ser um parâmetro de fácil compreensão, permite constatar diferentes alterações no equipamento, como desgaste, falta de lubrificação, danos no isolamento térmico, mau contato em equipamentos elétricos, etc. O acompanhamento da temperatura pode ser realizado por meio de termômetros de contato, fitas indicadoras de temperatura, lápis e giz indicadores de temperatura, tinta termossensível, pirômetro, termômetro infravermelho, termovisores e termografia. A espessura do material pode definir as condições do equipamento, e em alguns casos, como vaso de pressão, carcaça de bombas e tubulações, a redução dessa espessura pode ser algo crítico, que oferece riscos à segurança dos operadores. A medição de espessura pode ser realizada por instrumentos simples, como paquímetro e micrômetro, ou por instrumentos mais elaborados como ultrassom. Algumas análises da manutenção preditiva necessitam de ensaios laboratoriais como a análise de óleos e graxas, sendo possível economizar com a otimização dos intervalos de troca
e também com a identificação de falhas no equipamento, tais como análise físico-química, que avalia as condições do lubrificante pontualmente, ou em análises periódicas. Análise de contaminações, que identifica a presença de substâncias que podem contaminar o sistema, sendo que a contaminação pode ocorrer por desgaste do equipamento ou por reações químicas do lubrificante. Análise de ferrografia, que analisa as partículas encontradas nos lubrificantes para identificar o grau e o motivo do desgaste de máquinas e equipamentos. E análise de espectrometria, que identifica os elementos químicos presentes no lubrificante, obtendo informações mais precisas sobre desgastes, contaminações e aditivos.